Equipes. Preparado. Agora, preparado, Gustavo. Gustavo, você está pelos desembargadores? Desembargadores, isso. Perfeito. Defesa, ok, professor. Desembargador, ok. Defesa, Fabrício, ok. Acusação, ok. Acusação, Pastor Tony, ok. Testemunhas? Quem que nós temos de testemunha? Líder das testemunhas? Ninguém? Não, testemunhas não. Testemunha nosso, professor. Oi, não. Você está pela... A testemunha faz parte da equipe de defesa, Perdão. né? Eu fui arrolado pela defesa. É o Tô César. cansado. Júri. Minha pergunta é júri. Ah, o Júlio. Líder dos jurados. Oi, professor, presente. Anne, muito bem, Anne. Aí, ó, viu, o professor não pergunta de forma adequada? Aí não vai. Muito bem, senhores. Estão todos preparados, então? Agradeço novamente a todos vocês pelo empenho, dedicação, né? Estamos chegando aí ao final de mais um semestre, mais um clássico do semestre. Espero que tenham se divertido, né, com a leitura do Mercador de Veneza. A sua forma, né, a escrita de Shakespeare, eu sempre gosto de rememorar esses livros. Acredito que as dificuldades encontradas no vocabulário fazem com que a gente cresça e, inclusive, melhore um pouco o vocabulário, justamente porque tem muita coisa ali que a gente ainda tem que pesquisar, né? Antes a gente ia no dicionário, né? Agora a gente pesquisa no Google para ver qual é o significado da palavra. Mas, de toda forma, eu gostaria de agradecer não só aos veteranos, mas também aos calouros que estão aqui presentes para acompanhar, né, a audiência simulada de vocês. Então, desejo a todos vocês boa sorte. Não se esqueçam daquelas regras de ouro. Ataquem sempre a causa e não a pessoa. Sejam técnicos, tá? E vamos manter aqui a nossa cordialidade quando nós estivermos fazendo as nossas sustentações. Tudo bem? Hoje teremos alguém caracterizado? Os calouros, nós tínhamos gente caracterizada. E vocês? Será que nós teremos alguém caracterizado ou não? Vamos ver. Professor, só uma coisa, antes de Sim. iniciar. O Doge não vai ser, né? O Doge vai ser os embargadores. E o senhor vai ser o mediador. Isso. Beleza. Exatamente. Só para eu dar meus iniciais para saber quem tá. Perfeito. Professor, eu fui caracterizar, mas não achei roupa da época. Eu não achei a minha toga, mas... Não achou a toga? Tudo bem, faz parte. Toga é só o César, né? Desembargador aí por ofício é o César. Bom, muito bem. Vamos iniciar então. Pastor Tony, tudo ok? Tudo certo? Ok, professor. Então, pessoal, é com muita alegria que declaro aberto, né, a nossa segunda audiência simulada com o clássico do semestre, O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Para iniciarmos os nossos trabalhos, eu peço então ao advogado, né, do autor, também denominado de acusação, para que ele tenha então os seus 15 minutos para fazer a sua argumentação. Pastor? Eu acho que ele caiu. Ele está ajustando aqui, professor. Já, peraí. Tá bom, Maria Lúcia.
Internet aqui, professor. Sem problema, querido. Quando você quiser. Posso começar? Claro. Caso der uma cortada, é porque a internet que está dando uma falhada. Não tem problema. Deixa eu só tentar ajustar um pouco aqui a imagem, aqui, que parece que está meio desfocada. Tudo certo? Vocês estão me vendo bem? Sim. Então tá ok. Excelentíssimos senhores desembargadores e desembargadoras, ilustre promotor, caros colegas de defesa, primorosos servidores de justiça, a gloriosa Polícia Militar, familiares da vítima, familiares do réu, cumprimento também ao réu e aos jurados sorteado e ao público que nos acompanha nesta audiência. Darei início à minha argumentação deixando as partes dos fatos. Em um dia comum na praça pública de Veneza, o meu cliente, senhor Shylock, foi abordado pelo senhor Bessano, no qual pediu que lhe cedesse um crédito de 3.000 ducados por 3 meses, na condição de que iria devolver esse valor após esses meses, e seu fiador seria o mercador, o réu, senhor Antônio. A reputação do réu é excelente, porém sabemos que os seus recursos são hipotéticos. Ele tem galeões espalhados por esse mundo, mas navios não passam de simples tábuas e os marinheiros não passam de homens comuns, e o que podem ser perdidos mais rápido do que um piscar de olhos. O meu cliente disse ao senhor Bessânio que cogitaria aceitar o fiador proposto, mas antes de checar o contrato, gostaria de conversar com o réu, senhor Antônio, para que esclarecesse os termos do contrato e demais assuntos. Apesar de meu cliente ter sofrido com as injúrias clamadas pelo réu por causa de sua etnia, ele propôs a deixar a rixa de lado e indagou ao réu pelas contas feitas de cabeça que não seria possível levantar um valor tão alto como 3.000 ducados em meses. O réu, o senhor Antônio, respondendo à indagação do meu cliente, dizendo que apesar de nunca ter emprestado ou pedir emprestado qualquer coisa, sempre que seja pago algum juro. Porém, naquele momento, tendo em vista a necessidade do amigo, resolvera quebrar seu paradigma. Então, o meu cliente propôs que fosse ao tabelião e que assinasse o documento da dívida, e que, caso ocorresse no dia tal, em lugar tal, a quantia não fosse paga, se ele concordaria em ceder 1 libra de sua carne, e que seria cortada onde ele bem quisesse. O réu, por sua vez, aceitou os termos de Shylock e ainda declarou bondoso, apesar do senhor Bessânio ter pedido para que não oponhas a tal condição, o mesmo assim o fez, dizendo ao seu amigo que ele não perderia o prazo e que em 1 mês do contrato, antes de vencer, ele receberia 9 vezes tanto o que vale. Então, o meu cliente afirmou que, por obséquio, o réu não pagasse a dívida do dia certo, ele ficaria contente em receber 1 libra de sua carne. Podemos, por conseguinte, notar que ele não está visando lucro, pois essa única libra de carne humana, quando retirada de alguém, não vale tanto e nem é apreciada quanto carne de vitela, cabra ou de carneiro. Então, o réu reafirmou que assinaria a letra deste contrato, deixando claro que, em vista dos fatos, o réu assinou o contrato e aceitou termos de bom grado, mesmo após ter discutido sobre o mesmo entre si, dando ênfase de que ele não foi em nenhum momento forçado ou ameaçado a concordar ou assinar esse contrato, no qual devidamente foi assinado, registrado conforme o artigo 784 do CPC. Entretanto, o réu Antônio opôs os 3 meses contando a partir do dia assinado do contrato, e não tinha o valor no qual foi creditada a 3.000 ducados. Logo, o pagamento não foi feito, julgando a partir do contrato de que não foi estabelecido e prorrogado ou outras formas de pagamento,
não havendo outra alternativa a não ser a cobrança judicial da dívida esclarecida nos termos do contrato, desejo, meritíssimo, que a lei seja executada e seja aplicada de acordo com a pena justa, combinada na letra já vencida, e que, se legalmente o meu cliente, nos termos do contrato celebrado e devidamente registrado, 1 libra de carne, que ele corte junto ao coração do reclamante. Se a lei não for aplicada, o maior prejuízo será do meu cliente, que não cobra o valor acreditado e nem os juros. Ele pede algo que possa ser insignificante para nós, porém com um valor simbólico para eles e que seja e se faça o suficiente. Meritíssimo. Agradeço ao ilustre procurador, doutor Tony. Passo a palavra agora, então, aos ilustres procuradores de defesa. Doutor Fabrício. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, excelentíssimos desembargadores. Boa noite, excelentíssimo mediador, professor Regis. Excelentíssimo advogado de acusação, doutor Tony. Caros nobres jurados e caros públicos que aqui nos assistem. Quero deixar bem claro, quero que conste nos autos, senhores desembargadores, que a acusação não entregou em tempo hábil a sua petição, essa respeitada corte impôs. Então, concretizando um ato de revelia. Como diz, segundo Daniel Amorim, a revelia é um estado de fato gerado pela ausência jurídica de constatação. Então, eu queria que constasse nos autos esse fato que aconteceu da acusação não ter entregado em tempo hábil a sua petição. Bom, vamos iniciar e eu quero deixar bem claro a todos vocês. Gravem bem essa palavra, 1 libra de carne. Isso, nós vamos falar sempre sobre isso, 1 libra de carne. Na famosa frase de Anatole France, a gente vai levar isso nessa toda defesa. Diz, a compaixão é que nos torna verdadeiramente humanos e impede que nos transformemos em pedra, como os monstros de impiedade das lendas. Isso aqui diz. Com base nisso, senhores desembargadores, temos vários fatos a respeito desse contrato. Primeiro, quanto à nulidade contratual. Conforme o artigo 166 do Código Civil, vou falar rapidamente, são primeiramente nulos os contratos em que há incapacidade absoluta de um ou ambos contratantes. O objeto for ilícito, vamos colocar muito bem claro, o objeto for ilícito, impossível ou indeterminado. E o motivo determinante comum às ambas as partes for ilícito. Vamos focar justamente nesses 2 pontos. Vamos colocar o motivo do não pagamento da dívida. É uma atrocidade, vai gerar uma lesão corporal. Isso é um objeto? Isso, se não for um objeto ilícito, se não for um objeto impossível ou indeterminado, não sei o que é. O nobre colega ainda colocou que ele só queria 1 libra de carne, nada mais que isso. Meu Deus. Isso aí é um objeto? Então, consta uma nulidade contratual conforme o artigo 166, inclusive colocando nesses pontos. Outro precedente, que nós vamos falar daqui a pouco, mas está nessa nulidade contratual. Isso é um código de Veneza. Quando retira-se qualquer parte do corpo, com certeza vai haver derramamento de sangue. Isso eu vou falar depois, senhores desembargadores. Outro ponto, quanto à anulidade contratual, demonstra o artigo 171 do Código Civil. São anuláveis os contratos em que a incapacidade relativa de um ou ambos contratantes. E outra, se houver erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Esse é o que consta, né, o artigo 171 do Código Civil. Observe-se, por parte do acusado, certa devoção ao amigo por quem realizou o empréstimo. Realmente, o Antônio
quando fez, né, quando serviu como fiador, ele estava numa relevância, estado emocional. Então, e ele, por parte de ter o amigo, um sonho do amigo, ele simplesmente assinou, a ponto de compactuar com a condição de empenhar 1 libra do seu próprio corpo, 1 libra de carne do seu próprio corpo, como garantia. Tal conduta exagerada e os referidos relatos que o acusado encontrava-se triste, depressivo, anteriormente a esse empréstimo. Então, eles não estavam depois do empréstimo. O senhor Antônio, ele estava já com essa, né, diz as testemunhas, que ele estava realmente numa condição que não poderia, uma incapacidade relativa para fazer esse contrato. Né? Pela ordem, excelentíssimo. Pela ordem. Por favor, eu não interrompi o senhor, desejaria que ele interrompesse. Isso não tem relevância, eles estavam cientes do contrato. Eu não... Doutor Tony, registrado a sua queixa, contudo, o momento de fala reestabelecido ao doutor Fabrício. Registrada a sua queixa, o seu protesto. Pode continuar, doutor Fabrício. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Então, esse nós colocamos, então, agora, nesse fato constante. Bom, agora é uma coisa que todo mundo faz, no princípio da boa-fé da relação contratual. Podemos citar também a boa-fé da relação contratual, né? 422, o artigo 187 do Código Civil. Vou falar o que está escrito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Agora eu vou falar, ele tinha uma boa-fé, ele vai falar que ele é amigo da pessoa, que não vai cobrar juros, e a boa-fé dele é tirar 1 libra de carne de um corpo de uma pessoa? Isso significa boa-fé? Ainda consta, o próprio advogado, doutor Tony, ainda colocou que ele é amigo da pessoa. Que amigo é esse que quer tirar? Que interpretação que pode? O denunciante, desde o início da obrigação, tinha como uma intenção a vingança, e não recebimento dos 3.000 ducados, ou, quiçá, a multa. O que pretendia era tentar contra a vida do denunciado, pois eram inimigos. Diz eles que não eram, mas existe o fato religioso que impõe naquele tempo de Veneza. Portanto, esse contrato nasceu, sim, de má fé. Ele já estava pensando, sim, no dolo, na retirada, na humilhação do meu cliente. E foi um abuso de direito, novamente um ato ilícito, pois ele não agiu com lealdade aos interesses do denunciado. Não teve uma conduta honesta, visou apenas, única e exclusivamente, prejudicar o interesse da parte. Agora vem outro, né, baseado, senhores desembargadores, no princípio da dignidade humana, não precisa nem falar, né, princípio de dignidade humana que leva o bem maior nosso, que é a nossa vida. Lembrando que um ato desse poderia retirar, sim, a vida do meu cliente. Outro, ato propriamente dito. Ou seja, ele poderia, sim, o réu, o Shylock, poderia, sim, violar o artigo 121 do Código Penal, simplesmente um homicídio simples. Ele poderia, sim, com esse ato. Ele não viu essa capacidade. E dos vícios presentes do contrato. O artigo 157, vamos falar o artigo 157, ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Ou seja, ele pegou 3.000 ducados e vai dar uma carne, vai dar 1 libra de carne para essa pessoa, totalmente desproporcional, o que vale a vida perto do dinheiro. Como prevê o artigo 157, fica caracterizada a lesão quando o credor passa a exigir do réu uma prestação desproporcional ao valor que for emprestado. Quando o Shylock priorizou exaustivamente a retirada de 1 libra da carne de Antônio, além de violar a boa-fé contratual, ao propor o contrato, ele estabeleceu o vício da lesão, quando exigiu de Antônio parte de sua carne como pagamento da dívida contratual. A lesão é um vício de vontade do negócio jurídico, que se caracteriza pela obtenção de um lucro exagerado por se valer de uma das partes da inexperiência
ou necessidade econômica da outra. A lesão como defeito do negócio jurídico, trazido a lume pelo Código Civil, gera a anulidade da transação, desde que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação. Sendo claro a intenção de Shylock, caracterizado o dolo a fazer do contrato um objeto de vingança pessoal, feriu os princípios da boa-fé contratual. Como trouxe os vícios de Pela lesão... ordem, excelentíssimo. Pela ordem. O nobre companheiro aí está querendo descaracterizar o meu cliente, não. Aí, foi de boa fé. Eles aceitaram de boa fé. Fabrício, pode esperar. Só pode falar, pastor Tony. O nobre companheiro está descaracterizando o meu cliente. Está dizendo, falando que ele fez isso de premeditado. Não, eles fizeram de comum acordo. Registrados seus protestos, doutor, por hora, essa é a técnica da defesa. Ela está utilizando o seu momento para poder fazer a sua tese, arguir a defesa. Registrados os protestos, reestabelecido o tempo para que a defesa possa continuar com a sua defesa, com a sua sustentação. Obrigado. E, por último, Shylock recusa os 3.000 ducados e a mesma multa oferecida por Bassânio. O Bassânio, ele oferece o dobro do que foi emprestado. Mas isso não faz Shylock desistir do litígio. Não aceita uma contraprestação razoável, mesmo sendo oferecido suplemento justo. Shylock não concordou com a redução do proveito. Seu desejo de vingança ao tentar lesionar Antônio, podendo ocasionar sua morte, faz desse contrato nulo em sua integridade. Senhor mediador, caros desembargadores, essa é a minha prévia da minha defesa. Espero concretizar essas defesas com as testemunhas. Muito obrigado. Agradeço pelas considerações. Ilustres desembargadores, jurados, vocês devem levar em consideração que essas intervenções, elas fazem parte, tá? Aqui o pastor Tony está fazendo, e que eventualmente, numa audiência real, o juiz reestabelece a fala. É o que acontece, tá? Mas isso faz parte do show, faz parte da audiência. Muito bem. Terminada, então, a fase de argumentação, agora nós passaremos à oitiva das partes. Primeiro, nós deveríamos ouvir, então, o autor. Gostaria de perguntar à equipe do pastor Tony se há interesse, se há característica de não ouvir o autor. Acusação? Não. Excelentíssimo, nobre professor. Sim. Só um minutinho que nós estamos... É questão de internet aqui. Tá bom. Ele vai entrar aí. Boa noite. Boa noite. Senhor Shylock. Senhor Shylock. Isso. Senhor Shylock, seja muito bem-vindo a esse tribunal. Nesse momento agora, o senhor será ouvido, né, tanto pela acusação quanto pela defesa, e o senhor não, né, aos seus interesses. Tudo bem? Professor, pode repetir, por favor? Cortou aqui a última palavra. Ah, sim. O que eu estou querendo dizer, senhor Shylock, é que o senhor não é obrigado a dizer nada que seja contrário aos seus interesses. Tudo bem? Vou falar que eu só quero o que está no contrato. Eu não pedi Perfeito. mais, nada menos do que o que está lá no contrato. Foi estabelecido de comum acordo entre eu, o senhor Bassânio. Fala aí. Professor, Oi. não tá dando para escutar nada. Tá baixo, até para mim aqui tá baixo. Você consegue aumentar um pouquinho, João?
Melhorou? Opa! Agora temos um Shylock de verdade. Vamos lá. Quero deixar claro que eu só quero que está estabelecido no contrato, que foi estabelecido de comum acordo entre eu, o senhor Bessani e o senhor Antônio. No momento em que fomos formalizar o contrato, todos estavam de acordo, e é isso que eu quero. Sou irredutível quanto a isso. Gostaria de perguntar ao procurador do senhor, doutor Tony, se há perguntas a fazer para o seu cliente. O áudio do senhor está fechado, pastor. Aí. Em algum momento, senhor Shylock, o senhor obrigou o senhor Antônio a assinar o contrato? Não. O senhor deixou ele ciente de que, se caso ele não pagasse no dia, ele teria que realmente dar uma parte de sua carne, a qual o senhor escolhesse de qualquer lugar? Ele sabia disso? Sim, sabia. Ele fez isso, então, de comum acordo. Sim. Então, nada mais, excelentíssimo. Agradeço. Agora eu acho que por vocês estarem aí vai ficar mais fácil. Ilustre procurador da defesa, o senhor tem perguntas a fazer ao autor? Temos sim, professor. Excelência. Por favor. Senhor Shylock, vocês, na parte do contrato que foi feito esse, e foi colocado em cartório, estava colocado que o senhor isentaria juros, sendo que o senhor é conhecido em Veneza como um grande agiota, ganancioso. Isso não sou eu que estou falando, isso é conhecido e temos testemunha a respeito disso. Mesmo o senhor sendo um agiota e visando sempre lucro, você estava simplesmente por amizade, você retirou os juros e colocou no contrato 1 libra de carne? Não estamos te ouvindo, João. Resposta ao Fabrício? Sim, foi por amizade, foi uma prova da minha bondade. Ok. E no contrato, na prova da sua bondade, e no contrato estava estabelecido que o senhor retiraria 1 libra de carne? Sim. Somente isso, 1 libra de carne. Nada além disso estava no contrato. O contrato que o senhor fez seria retirar 1 libra de carne. O senhor confirma isso? Sim, 1 libra de carne de qualquer parte do corpo. Sim. Eu só quero que você confirme. 1 libra de carne apenas. Só isso que estava no contrato. Nada além disso. Foi o que foi estabelecido. Muito obrigado. Sem perguntas. Agradeço. Nesse momento agora, então, passamos à oitiva do requerido, do seu Antônio. Sim, professor. O meu cliente não tem a declarar no momento. O senhor não tem perguntas? O senhor não tem perguntas a fazer para o seu cliente? No momento, não. Doutor Tony, o senhor tem perguntas para fazer ao requerido? Sim, não, professor. Pois não, a palavra é do senhor.
Senhor Antônio, quando o senhor pediu para que Bessânio procurasse alguém e que ele fizesse o empréstimo e ele ficaria por fiador, o senhor sabia que o seu dinheiro estava em alto mar, certo? Correto? Sim. Correto. Correto. Mas, tendo em vista que todo o seu dinheiro estava em alto mar, você não levou em consideração que, de repente, poderia acontecer alguma coisa, uma tempestade, e você perder todo esse dinheiro, e no dia tal, na hora tal, você não conseguir pagar essa dívida? Você não levou isso em consideração? Então, eu vou tentar falar, tá? Em contribuição, mas para deixar bem claro, ainda estou meio abalado, né? Já estava bem abalado, hoje estou mais abalado ainda, tá? Isso nunca me aconteceu, eu nunca tive motivos para desconfiar que meu dinheiro fosse se perder. Então, como nunca aconteceu, eu estava certo de que eu poderia pagar. Correto. Outra coisa, você também não levou em consideração que, ao emprestar esse dinheiro para que ele pudesse cortejar a moça, poderia acontecer o fato de não dar certo esse cortejo e ele também não ter como depois te pagar? Você também não levou isso em consideração? Não, eu sou muito amigo de Bassânio, é Bassânio, né? Sou muito bem amigo, não sabe meu nome, né? Mas tudo bem. Sou tão amigo de Bassânio que ele já tinha dado por certo esse cortejo, já estava tudo... Ele tinha muita certeza, então eu confiei bastante nele. Então você, de comum acordo, então se expôs a dar uma libra da sua carne de vontade própria, sem ninguém... O meu cliente não forçou você a isso. Olha, eu sou muito amigo de Bassânio, né? Então, o que acontece? Como já foi dito pela defesa, né? Eu estava bem abalado e eu me solidarizei pela questão dele. Então, eu aceitei. Correto. Visto que não tinha outro jeito, né? A gente não tinha o que fazer, então eu aceitei isso. Então, o senhor estava ciente dos riscos. Eu não sei se eu estava tão ciente, não, porque eu estava bem abalado. Tudo bem, mas estava ciente que poderia, de qualquer forma, você perder esse seu dinheiro em alto mar, ou seu nobre colega, de repente, não conseguir casar com a moça lá que ele gostaria de cortejar, e aí não tendo como também arcar com a despesa que ele assumiu. E aí você ficaria, então, por fiador, e por sendo fiador, você teria que dar a parte da sua carne. Você sabia dessas circunstâncias. Então, você assinou esse contrato. Então, você estava ciente dos riscos, correto? Então, como eu disse para o senhor, eu não tinha certeza que ia perder o dinheiro e nem que ele não ia conseguir cortejar a moça, né? Porque isso era dado como certo. Ele já estava... ele me deu uma certa certeza e, como eu disse para o senhor, eu nunca perdi dinheiro no mar. Então, eu não achei que eu fosse perder. Sempre tem a primeira vez, né? Infelizmente. Sempre. É a famosa lei de Murphy. Tudo bem, sem mais, nobre professor. Agradeço ao senhor Antônio pela participação. Passaremos, então, agora a oitiva das testemunhas. Vamos começar pelas testemunhas do... eu acho que nós só temos testemunhas da acusação, correto? Autor, o senhor não tem testemunha, né? Doutor Tony, o senhor tem alguma testemunha? Não, professor. Perfeito. Então, as testemunhas da acusação. Quem será a primeira testemunha, doutor Fabrício? Senhor, eu quero chamar o Salarino. Salarino. Isso. Eu só vou colocar todos aqui, porque meu grupo era um grupo restrito, professor, isso fora do... Então, são Sim. pessoas, né, repetidas. Não tem problema. Quero chamar o Salarino, por favor. Pois não. Senhor Salarino, quanta semelhança com o senhor Antônio, seja muito bem-vindo. Senhor Salarino, o senhor, enquanto testemunha, deve estar advertido que deve dizer a verdade, nada mais do que a verdade, sob pena de incorrer
no crime de falso testemunho e ainda ter uma multa aplicada por esse tribunal. O senhor está ciente? Estou ciente, sim. Perfeito. Doutor Fabrício, a testemunha do senhor. Muito obrigado. Senhor Salarino, o senhor sabe o que se me diz da integridade de Antônio? Antônio sempre foi um homem íntegro, né? Eu sou amigo dele há algum tempo e sempre honrou com as suas responsabilidades, nunca teve dívidas, um cavalheiro bondoso, tá? Ele fez isso, ele, no caso, se solidarizou com a questão do amigo, né? Então, uma boa índole. Nada de ruim para falar dele. Muito obrigado. Senhor Salarino, eu queria só verificar quando, né, o que disse Xiroque quando o senhor perguntou o que faria com a carne caso não pagasse os 3.000 ducados. Como que foi a reação de Xiroque? O que ele disse, na verdade? Então, a princípio, ele ficou bem alterado, tá? Ele me disse que a carne serviria para isca de peixe. E, nesse momento, ele ficou extremamente alterado porque ele queria vingança mesmo. Então, assim, o que ele deixou transparecer... Pela ordem, excelentíssimo. Pois não, doutor? Doutor? Eles estão tentando denegrir a imagem do meu cliente. Registrados os protestos, doutor. Contudo, a testemunha deve responder a pergunta feita pelo advogado e, na vez do senhor, o senhor pode tentar fazer a sua sustentação e argumentação. Deixa eu só complementar, né, que ele até interrompeu. Isso, o que o senhor, Salarino, o senhor falou isso, foi uma conversa entre o senhor e o Xiroque. Tudo isso que está acontecendo, você escutou da boca do Xiroque. Sim, eu testemunho aqui em relação à verdade. Ele me disse isso. Ele me disse que ele foi humilhado, né, em outros momentos, e que por isso ele tinha sede de vingança. Então, esse é um relato que ele me fez. Então, eu estou aqui testemunhando nada mais que o que nós conversamos, nada mais que a verdade. Sim, muito obrigado. Isto que você está relatando, porque o Xiroque, ele teve uma perda, né? A filha dele sumiu, então ele teve a fuga da filha, deveria estar triste com a fuga. Esse relato que o senhor está colocando, ele já sabia da fuga da filha? Ou seja, ele mudou de uma hora para outra, quando ficou sabendo, se caso Antônio não pagasse os 3.000 ducados? Ou seja, ele estava triste com a filha e quando ficou sabendo disso, o que aconteceu? Essa foi a reação dele após isso? Ele já estava sabendo da filha e mesmo assim esqueceu praticamente o que aconteceu com a filha? Então, ele já estava, sim, sabendo da fuga da filha, tá? Mas quando ele ficou sabendo que né, no caso, um dos barcos de Antônio, né, naufragou, e ele ficou sabendo disso, e ele imediatamente ele esqueceu o assunto da filha e já começou a falar dessa sede de vingança que ele Pela ordem, senhor. tinha contra Antônio. Isso é irrelevante para o processo. Registrados seus protestos, doutor. Pode continuar, testemunha. Então, ele mudou o tom das conversas quando ele viu a possibilidade de receber o que ele tinha combinado, que seria lá, né, a carne de Antônio. Muito obrigado. Sem mais, excelentíssimo. Agradeço. Doutor Tony, a testemunha do senhor. O áudio do senhor está fechado. Acho que é só abrir o áudio, pastor. É que está travando aqui o notebook, professor. Não tem problema não, querido. Senhor Salarino,
O senhor pode me dizer quanto tempo o senhor é amigo do senhor Shylock? Bastante tempo. Bastante tempo. O que você pode me dizer a respeito da pessoa dele? Foi a respeito da primeira pergunta realizada, né, pelo doutor. Mas eu posso repetir. Homem íntegro, de boa fé, que cumpre com as suas... O senhor está falando do Shylock. Ah, não, do Shylock. Shylock? Sim. Ele está perguntando do Shylock. Ah, tá, desculpa. Eu sou amigo do senhor Antônio, né? Então, o senhor não conhece o meu cliente? Então, eu não conheço. Eu simplesmente fiz um relato em relação à conversa que eu tive com o meu amigo Antônio. Tá, então o caso da família seria irrelevante nesse momento do processo, já que você não conhece o que está acontecendo dentro do lar do meu cliente. Então, doutor, eu me sinto desrespeitada por essa fala do senhor, porque eu apenas respondo o que o advogado me pergunta. Então, eu peço para o senhor, se tiver alguma pergunta, né? Sim, correto. Peço perdão se eu te ofendi em algum momento, mas quero deixar bem claro que isso é irrelevante. Se você não é amigo do meu cliente, você não pode saber o que acontece dentro do lar dele. Eu fiz um relato de acordo com o meu amigo Antônio. Tudo bem. Sem mais, professor. Agradeço. Quem é a próxima testemunha, doutor Fabrício? Eu quero chamar o senhor Tubal. Tubal. Boa noite. Boa noite, senhor Tubal. Senhor Tubal, seja muito bem-vindo a este tribunal. O senhor está aqui para dizer apenas a verdade. Se o senhor não souber a pergunta, apenas diga que não sabe. Mantenha, né, sempre a boa colocação. E... Olha, gente, eu fui fazer o juramento dele, vi a mensagem da Laís aqui, me perdi todo. Vamos voltar. Pessoal, doutor Tubal, senhor Tubal, seja muito bem-vindo a este tribunal. O senhor deve dizer apenas a verdade, nada mais do que a verdade, estando compromissado, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho e ainda ter que pagar uma multa a esse tribunal. O senhor está ciente? Perfeitamente. Agradeço. Doutor Fabrício, testemunha do senhor. Boa noite, senhor Tubal. O senhor conhece, né, o Shylock pessoalmente da sinagoga, né? Como que era os atos dele dentro da sinagoga? O que você tem de falar da sinagoga? Bom, na sinagoga ele era um judeu, vida praticante como todos nós, Nossa, né? o que eu estou fazendo aqui? Acho que é eu que estou fazendo. Compartilhando a tela. Escutou. Não sou eu, não. Descompartilha em cima, gente. Continuar? Volta aí. Não, tá compartilhado ainda. Não, sou eu, ué. Não sou eu, não. Quem que tá compartilhando? Dá uma olhada aí. Eu que fiz alguma coisa. Isso. Bom, pode continuar. Perdão. Só faltava... Vamos fazer um parênteses aqui, vamos aproveitar o momento. Só faltava ter igual teve num videozinho, né? Nossa, aquela juíza PQP. A juíza... O que você escreveu aí? É um perigo esse negócio de compartilhar a tela. Pode seguir. Vamos lá. Então, na sinagoga ele era um judeu, participava dos cultos, mas era uma pessoa assim da nossa convivência que prestava juros muitas vezes altíssimos e tinha um comportamento um pouco rancoroso, né? A gente percebia isso nas colocações que ele fazia com os clientes. Obrigado. Foi o senhor que chegou a dar a afirmação do paradeiro da Jéssica, os gastos dela, inclusive um anel, né, que foi trocado por macaco. Foi o senhor que chegou ao momento de falar com o Shylock sobre isso? Eu tinha bastante contato com ele, né? Então eu informei, quando eu recebi essa notícia, eu informei para ele do fato, sim, que era desse fato, né, dela ter trocado o anel que ele tinha, era da família dele, pelo macaco, perfeitamente. Sim, isso aí
senhor sentiu vamos dizer, ele se sentiu traído? Como que foi a reação dele nesse ponto? Ele ficou bem rancoroso, ficou raivoso? Sem dúvida. Ele ficou possesso de saber que a filha passou para frente uma joia de família, né? Então, estava triste, aí, aparentava para nós que estava triste com a saída da filha, mas quando ficou sabendo disso, ficou muita raiva, né? E aí, realmente... deixou meio de lado, né? Tá. E logo após isso, senhor Tubal, ele ficou sabendo, você estava presente também, que ele ficou sabendo que um navio de Antônio tinha naufragado. E com a hipótese dele conseguir a famosa, né, a tão sonhada liba da carne, qual foi a reação dele? Sendo que ele estava com a filha, né, tinha filha, mas como é que ele reagiu depois que ele ficou sabendo disso? Então, tem uma fala dele que ele comentou que, quando eu falei que o Antônio estava mal, que tinha perdido, né? Então, as palavras que ele usou foi a seguinte: sim, isso é verdade, vai, Tubal, contrata-me um advogado, fala com ele 15 dias antes, vou arrancar o coração se não cumprir, porque para que ele caia fora de Veneza, eu possa fazer os negócios como eu quiser. Então, ele me pediu para um advogado para executar mesmo, e deixou claro que a intenção era conseguir essa vingança da libra de carne do Antônio, né? De maneira clara, ele falou isso para mim. Muito obrigado, senhor Tubal. Excelentíssimo. Nada mais para a defesa. Agradeço pelas considerações. Doutor Tony, alguma pergunta? Sim, nobre. Senhor Tubal. Pois não. Boa noite. Boa noite. O senhor, então, é amigo do senhor Shylock, o conhece da sinagoga. Isso, temos convivência com ele na sinagoga, éramos colegas. Correto. Isso. O senhor pode me dizer realmente se ele era uma pessoa grossa ou mal educada? Não, ele não é grosso, mal educado. Ele apenas era vingativo e rancoroso, e tinha aparentava um problema meio pessoal com o Antônio, né? Deu para perceber isso nas nossas interações. Tá, mas independente do senhor Antônio, o senhor poderia me dizer que o fato dele ser desrespeitado pela sua etnia ou pela sua raça, por ser um judeu, e o fato de que todos tratavam ele mal, o senhor concorda comigo que, de repente, isso poderia gerar esse tipo de comportamento nele? Toda essa rejeição? Na realidade, todos nós, judeus, tínhamos esse tratamento, né? Era uma coisa comum na sociedade, né? Da época. Então, tanto é que ele era procurado, porque ele emprestava juro, né? Todos os empréstimos que ele fazia era juros. Ele não emprestava sem ser a juros. Mas eu não percebi as pessoas desrespeitarem diretamente ele, não. Não, mas há relatos que cuspiam no seu rosto, que tratavam ele mal. Então, como querer dele um comportamento amável se ele era tratado como um cão? Não presenciei isso, não. Não acredito que... Mas o senhor alega, então, que vocês, no caso, os judeus, eram maltratados. A gente tinha uma indiferença porque as pessoas necessitavam do nosso dinheiro, a gente prestava juros, né? Então elas vinham para nós quando estavam precisando, estavam com dificuldade, e aí a gente fazia o nosso trabalho, né? A gente vive disso, de emprestar juro, né? E todos então, a gente não emprestava juro, não emprestava sem ser a juro, porque já era a nossa forma de... Então todos em Veneza sabiam disso. Todos em Veneza sabiam disso. Todos sabiam que a gente prestava juros. Correto. E todos iam até vocês quando precisavam de dinheiro. Quando precisavam de dinheiro, perfeitamente. Em algum momento, o senhor Shylock deixou claro que, ao não receber o pagamento, ele, por um acaso, associou o fato da fuga da sua filha a descontar no senhor Antônio essa dívida? A fuga da relação filha... entre os fatos?
A fuga da filha deixou ele bastante irritado, de maneira geral, mas não acredito que ela tenha algo a ver. O que eu percebi, o que eu relato nos autos aí, é que quando ele ficou sabendo que o seu Antônio perdeu as embarcações, ele quis exatamente executar para se vingar. Isso aí eu posso testemunhar. Tanto é que ele não prestou ajuda, ele queria realmente que fosse executado a libra de carne que ele queria, para poder mostrar que ele ia ter essa vingança pessoal. Isso aí eu posso dizer. Sim, mais, excelentíssimo. Agradeço pelas considerações do ilustre advogado. Passamos agora, então, às alegações finais, começando pela equipe da acusação. Professor, tem a oitiva do Bassano. Tem mais um? Eu coloquei eu pedi na petição. Perfeito. Então vamos lá. Bassano? Quer ouvir Sim. Bassano? Sim. Vamos lá. Bassano? Senhor Bassano, está presente? Presente. Senhor Bassânio, seja bem-vindo a esse tribunal. O senhor deve dizer a verdade, nada mais do que a verdade. Está ciente? Ciente, excelência. Perfeito. Doutor Fabrício, a testemunha do senhor. Senhor Bassano, a minha pergunta é simples, objetiva, porque todo mundo sabe da sua relação com o Antônio, né? Uma relação quase que fraternal. O senhor, quando descobriu, né, que por um acaso Antônio não conseguiria levar os 3.000 ducados, o senhor chegou a fazer algum contato com o Shylock? O senhor tentou fazer alguma relação, fez alguma proposta a Shylock, tirando a sua relação, né, pessoal entre você e Antônio, você fez alguma proposta a ele? Sim, doutor. Sim, doutor. Eu cheguei ao ponto de oferecer 6.000 ducados para esse judeu maldito. Me perdoa aqui a emoção, mas Pela ordem, excelentíssimo. Posso continuar? Recebido os protestos da acusação, peço à testemunha que mantenha o decoro e que não pronuncie as suas opiniões em relação ao requerido, ao autor. Excelência, desculpa mesmo, mas é que eu fico, isso me magoou muito. Desde o início, quando eu precisei do meu amigo Antônio, ele estava presente, me ofereceu ajuda, só que esse contrato, esse vínculo, né, eu ofereci 6.000 ducados para pagar a dívida, era mais do que justo. O que eu faria mais com um amigo, pagar essa quantia, sendo que nem isso era cobrado. Então é o que eu posso falar, que eu ofereci 6.000 ducados para ele desistir dessa tão cruel questão aí, que é machucar meu amigo. Senhor Bassano, quando se ofereceu, qual foi a reação do senhor Shylock? Olha, ele não aceitou, momento nenhum ele aceitou, momento nenhum ele não quis nem discutir a proposta. Parece que é só a vingança que importa para esse rapaz. Não quero nem pronunciar o nome dele, que isso a única coisa que ele quer é vingança. Ele não ofereceu. A hora nenhuma ele aceitou os 6.000 ducados, que é uma quantia tão expressiva, né, que era muito mais do que o empréstimo realizado. Muito obrigado, senhor Bassano. Excelentíssimo, nada mais a perguntar. Agradeço. Doutor Tony, o senhor tem alguma pergunta para o senhor Bassânio? Tenho sim. Por favor. Senhor Bassânio, boa noite. Boa noite, doutor. Quando vocês foram celebrar o contrato, o senhor estava junto do senhor Antônio? Estava. Então, quando eles celebraram o contrato, o senhor estava junto. O senhor estava ciente de que estava colocando em risco a vida do seu amigo? Não, no momento nenhum eu acreditei que ele pagaria a despesa. Nunca pensei que ele colocaria a vida do meu amigo em risco, não. São suposições. Né? Outra pergunta. O senhor em algum momento chegou a falar para sua esposa, até então não era, que você tinha colocado a vida do seu amigo em risco para emprestar
dinheiro para encontrá-la? Posse? Não, posse não entra nesse caso, em momento nenhum. E o que o senhor acha se ela soubesse que o senhor tinha emprestado dinheiro, aí o seu amigo tinha deixado que um pedaço da sua carne fosse cortada para que o senhor pudesse encontrá-la, o que o senhor acha que ela faria? Acho que como uma boa esposa ela ia me apoiar, tenho certeza disso. O senhor acha, né? Tá certo, você colocou a vida do seu amigo em risco. Sem mais, nobre. Agradeço pelas considerações. Passamos então agora, agradeço ao senhor Bassani pela presença. Passamos então às alegações finais pela acusação. Correto. Gostaria, nas minhas argumentações finais, dizer a esta corte que a não aplicação da penalidade fere a cláusula geral do princípio da boa-fé objetiva, no qual há uma exigência de uma conduta leal das partes dos contratantes, ou seja, valores básicos, éticos e sociais. Excelentíssimo, tem alguém com o áudio aberto aí. Só ver quem que é aqui, só um minuto. Estou tentando me desconcentrar, excelentíssimo. Você fez isso o júri todo. Vamos lá. Agora o senhor quebrou minhas pernas. Calma, respira, recompõe. Recompõe. Vamos lá. Correto. Ou seja, valores básicos, éticos e sociais, que está prevista expressamente no CC pelos artigos 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos de lugares de sua celebração. O artigo 422, os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e de boa-fé. Fernando Noronha disse: os valores ideais éticos e de política social que fazem parte da cultura de cada sociedade são, nesse sentido, verdades básicas, mas que os transformam em verdades jurídicas quando incorporados por princípios jurídicos. Trago-lhes o princípio da boa-fé prevista no Código Civil, um princípio jurídico e ético, um valor que a sociedade estabeleceu. Então, pergunto-me, se o pedido do meu cliente de sua execução de cobrança for recusado por vós, qual o intuito de estarmos nesse julgamento, no qual que se não segue nem mesmo os princípios escritos no próprio Código e nem faz jus à valorização moral e ética da sua sociedade que lhe ronda? Então, peço encarecidamente que condene o réu e lhe dê a sentença prevista no contrato que ele mesmo assinou. Assim encerro as minhas palavras, meritíssimo. Agradeço pelas alegações finais. Passo, então, à equipe da defesa para que possa fazer as suas alegações finais. Doutor Fabrício. Estou de volta. Bom, caros, excelentíssimos desembargadores, excelentíssimos do júri, o que eu tenho a dizer aqui é exclusivamente, após as testemunhas ter colocado justamente os fatos no qual gerou a ira de Shylock. Uma coisa que tem que colocar também, senhores, que é totalmente improvável que aconteça essa retirada de uma libra da carne. Eu coloquei desde o início eu tinha colocado, perguntei para o Shylock, no contrato estava escrito o quê? Shylock falou, o contrato está escrito uma libra de carne? Sim. Nada mais que uma libra de carne, senhor Shylock? Sim, nada mais que uma libra de carne. Isso foi as palavras do Shylock na sua testemunha. Ou seja, eu quero dizer a vocês, como retirar uma libra de carne sem derramamento de sangue. E nas regras da lei veneziana, qualquer estrangeiro que age contra um cidadão veneziano, tentando colocar a morte, causando dolo ou lesão, será punido com
a perda de todos os seus bens passados para a pessoa e para o Estado. Então, quero dizer bem claro, existe a possibilidade de retirada de uma libra de carne sem derramamento de sangue? E tem outra, lá está escrito exatamente uma libra de carne. E se tiver uma libra a mais ou uma libra a menos, quem será culpado sobre isso, sendo que aconteceu? Então, mediante isso, mediante as testemunhas e mediante tudo que eu falei, senhor presidente, de acordo com tudo que foi exposto, rogo adulto e justo julgador que acate a sua defesa em toda a sua plenitude, rejeitando a denúncia de acusação. Em caso de ser recebida a denúncia, que seja absolvido da multa contratual, visto que solicite-se a anulação do contrato, por ferir os artigos 157, 166, 171 do Código Civil. O princípio da boa-fé da relação contratual, como lesão no negócio jurídico, lesionando o princípio da dignidade da pessoa humana e violando o artigo 121 do Código Penal, estando o devedor desobrigado a pagar a prestação diversa do pacto, não podendo o credor exigi-la, e por ter agido com a intenção de prejudicar o credor decorreu de abuso direto por prática ilícita. Quero deixar bem claro aqui, senhores, que mesmo a lei de Veneza colocando, se acontecer um derramamento de sangue, que provavelmente ocorrerá com essa retirada de uma libra de carne, meu cliente, com toda boa intenção, com toda a índole do que se é capaz, ele recusa qualquer recebimento dos bens do senhor Cherokee, principalmente porque ele já foi punido pela perda da sua filha. Eu acho isso muito importante, quero colocar a todos vocês aí que anule o contrato em toda a sua existência. E volto a dizer, o meu cliente não aceita os bens pela lei de Veneza, como se por acaso acontecer um derramamento de sangue, que ocorrerá se for retirado uma libra de carne do meu cliente. Muito obrigado, senhor. Agradeço pelas alegações finais. Esse tribunal será suspenso pelo prazo de 10 minutos ou, caso a nossa líder de jurados, Anne, tenha um veredito antes desse prazo. Tudo bem, Anne? Tudo bem, professor. Manda para o seu WhatsApp? Pode mandar no WhatsApp da turma aqui, a hora que você tiver o veredito, você pode nos avisar. Tribunal suspenso por 10 minutos, pessoal.
Pessoal, peço a todos os jurados que deem atenção à líder de vocês, a Anne. A Anne precisa verificar com vocês qual vai ser o voto de vocês. Nós estamos aguardando o voto de vocês para que a gente possa seguir com a atividade. Por favor, entrem em contato com a líder de vocês. A Anne os está chamando. Pessoal, vamos voltar. A Anne já tem um veredito. Anne, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Então, 10 votos a absolvição e 1 condena. Então, 10 votos pela anulação do contrato e 1 voto pela manutenção do contrato, isso? Isso, professor. Correto. Qual a razão do voto de vocês? Olha, professor, é que isenta Antônio de cumprir, pois recai sobre Chilote as penas previstas por Veneza. Certo. Então, vocês entenderam que, pelo fato da perda do sangue, em decorrência da lei de Veneza, não poderia ser aplicado, isso? Isso. Perfeito. Agradeço pela consideração e
pelo voto dos jurados. Obrigada, boa noite. Boa noite. Senhores desembargadores, os senhores estão prontos para prolatarem o voto de vocês? Sim. Perfeito. Começamos com a ilustríssima doutora Maria Luísa. Boa noite, excelentíssimo professor Regis. Boa noite aos nobres colegas. Trata-se de um pedido de execução de um contrato realizado entre o Sr. Antônio e o Sr. Schlock, no qual foi firmado um empréstimo de 3.000 ducados concedidos pelo Sr. Schlock ao Sr. Antônio. No mesmo contrato, convencionaram que o Sr. Antônio daria como garantia de pagamento do valor devido 1 libra da carne retirada do seu próprio corpo. Para quitar o valor do empréstimo, o Sr. Antônio contava com a volta de seus navios, que trariam seu lucro, e o mesmo lucro seria destinado ao pagamento da nota. No decorrer do prazo acordado, porém, foi surpreendido com a notícia de que seus navios mercantes se perderam em alto mar, motivo pelo qual não seria possível honrar com o pagamento acordado. Sendo assim, o Sr. Schlock veio requerer ao Tribunal do Duque de Veneza que seu contrato fosse analisado e que seu direito de remover 1 libra da carne de Sr. Antônio fosse deferido. Findada esta introdução, passo a fazer o exame do mérito. Com relação ao pedido de nulidade do contrato firmado, não tenho dúvidas da validade do título. O mesmo se trata de um contrato firmado entre as partes, Sr. Antônio e Sr. Schlock, em cartório, e que declaram neste tribunal que o fizeram de livre e espontânea vontade, sem coação ou induzimento de terceiros. Porém, fica claro para mim que o processo movido requerendo a cobrança da dívida tem como seu único e principal motivo simplesmente a vingança. Chego a esta conclusão observando que foi oferecido ao Sr. Schlock o dobro da quantia que lhe é devida, ou seja, 6.000 ducados, que por ele foi veementemente negada, insistindo na retirada de sua libra de carne. É de meu entendimento, no entanto, que em hipótese alguma a lesão corporal por dívida pode ser aceita. Aliás, sendo mais clara, acredito que em nenhuma hipótese a lesão corporal pode ser aceita, em especial no presente caso, onde a quantia devida foi oferecida em dobro para seu pagamento, e o Sr. Schlock, aceitando-a, não ficaria no prejuízo. Nestes termos, indefiro o pedido do Sr. Schlock para a retirada da libra de carne. É o voto. Agradeço, excelentíssima, pela sua colocação. Passo agora, então, a sequência para que o ilustre desembargador, excelentíssimo senhor doutor Anderson, possa proferir o seu voto. Ótima noite, caros colegas desembargadores, nobre mediador, partes do processo. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer aqui um apontamento extremamente importante nessa noite histórica em que chegamos ao final, à conclusão desse processo extremamente complexo e com situações extremamente lastimáveis, tanto de uma parte quanto de outra. Mas eu gostaria, especialmente, de relatar a importância e a nossa responsabilidade nesse processo. Esse nosso caso, especificamente, nobres colegas desembargadores e partes do processo, poderá um dia, inclusive, tamanha a responsabilidade e repercussão que teremos a partir de hoje, ser estudado, por exemplo, por estudiosos aí do direito no futuro. Poderá, inclusive, quiçá, ser tema de um livro. Então, a nossa responsabilidade nessa noite é gigantesca, nobres colegas. Entendo que as partes, de certa forma, têm os seus direitos, buscaram a justiça para tanto, e nós temos aqui hoje que fazer o direito. Cheguei a pensar, nobre mediador, em pedir vistas do processo, dado o alto grau de complexidade e até por tudo que foi colocado, inclusive pelas testemunhas, mas cheguei a uma conclusão e passo então a relatar. Para além das preliminares, das classificações
das partes do processo, e para além de tudo, ou da síntese do processo, eu gostaria de registrar que, na minha ótica, o senhor Antônio é devedor e, como tal, ele precisa, obviamente, pagar por essa dívida. Não vejo, de outra forma, esse nosso processo. Nós temos, então, aqui uma situação onde foi, de fato, emprestado um valor, um recurso financeiro, esse recurso teve seu uso e há uma dívida pendente. Nós precisamos, com responsabilidade, fazer justiça. Sobretudo, entretanto, quero registrar também que não vejo a forma correta de justiça todo e qualquer dano causado à integridade física de alguém. Portanto, nesse momento, indefiro o pedido do senhor Schlock. Mas, contudo, quero registrar que condeno o senhor Antônio ao pagamento da dívida, podendo, inclusive, fazer uso do recurso dos 6 mil ducados ofertados pelo seu amigo Bassânio, talvez peça central em todo esse processo, talvez deveria figurar nem como testemunha, talvez como parte, mas condeno o senhor Antônio até o prazo de 30 dias para quitar a dívida com o senhor Schlock e indefiro o pedido do senhor Schlock para que possa ferir a integridade física do senhor Antônio. É como voto, nobre mediador, ótima noite aos meus amigos e colegas desembargadores. A nossa responsabilidade é muito grande, senhoras e senhores. Agradeço pelo ilustre desembargador. Muito me honra a presença de Vossa Excelência e de todos os nossos colegas aqui convidados e que muito em breve teremos aqui não só o doutor Anderson, mas parte aí do seu corpo jurídico também, palestrando, né, doutor Anderson, para que a gente possa falar um pouco aí sobre a questão tributária. Muito bem, ótima a eloquência, a fala, e eu acho que é isso que nós precisamos passar aos nossos alunos. Ilustríssimo desembargador, senhor doutor Gustavo, passo então ao voto de Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor professor Dr. Regis William e demais colegas aqui presentes, boa noite. Antes de proferir minha sentença, acompanhando parte dos meus nobres colegas que me antecederam, farei uma breve sustentação chamando a atenção de todos para a importância que a nossa decisão trará ao ordenamento jurídico. O Poder Judiciário precisa ter a sensibilidade para tomar sua decisão. Caso contrário, pode-se permitir a ruína de um instituto que é responsável pelo desenvolvimento de toda a sociedade, que é o contrato. Há que se ter sempre a incansável preocupação com a segurança jurídica do direito contratual. Por outro lado, é preciso deixar claro para a sociedade que o abuso do direito não pode ser de forma alguma tolerado. Passo agora a análise do caso em questão, expondo as razões de fato e de direito desse litígio contratual entre o autor, o senhor Schlock, e o réu, o senhor Antônio, onde a fidúcia se dá por um pedaço de carne do próprio corpo do réu, uma vez que, ao tomar de empréstimo a soma de 3 mil ducados do autor da ação, objeto desse contrato, dispõe como garantia. O exercício da liberdade contratual possui como contrapeso a total responsabilidade das partes pelos compromissos assumidos. Ou seja, a responsabilidade equivale a uma lei. As partes estão obrigadas às prestações contratuais porque a isso se obrigam pelo próprio contrato que foi celebrado, por livre e espontânea vontade. Gostaria de elencar, ao contexto dessa sentença, a célebre frase do jurista Eduardo Couto: teu dever é lutar pelo direito, mas no dia que encontrares em conflito o direito e a justiça, lute pela justiça. Trazendo esse caso para a estrutura contratual da Constituição Federal de 88 e do nosso Código Civil, teremos algumas situações que devemos observar. Não há que se negar a existência de um contrato celebrado entre as partes. Por outro lado, uma cláusula que define a garantia em caso de inadimplência me chama muita atenção. Estamos diante de um defeito do negócio jurídico que trata da lesão.
a excessiva abusividade de um contrato não pode prevalecer em detrimento dos direitos da personalidade ou da dignidade da pessoa humana. Fere o princípio da boa-fé. Obviamente, a libra de carne do réu vale muito mais que 3.000 ducados. Quando há uma desproporção entre a prestação e a coisa, o negócio jurídico é anulável. O artigo 620 do Código de Processo Civil consagra o princípio de que a execução deve ser procedida do modo menos gravoso ao devedor. O artigo 5º da Lei de Introdução do Código Civil diz que, ao aplicar a lei, tem que se observar o fim social a que ela se destina e ao interesse comum. Aprendemos no direito que um contrato tem que ser formulado por agente capaz e o objeto tem que ser lícito. Podemos afirmar que o objeto do contrato é impossível, haja vista que o adimplemento do pacto caracterizaria o crime de lesão corporal. Como pode o autor da ação pedir justiça e, ao mesmo tempo, considerar isso como justo? Concluo que essa cláusula contratual fere as leis de Veneza e o princípio da dignidade da pessoa humana. E, por isso, ela é nula de pleno direito, não havendo necessidade sequer de questionamento judicial. Portanto, declaro indeferido o pedido do Sr. Shylock, tornando nula apenas a cláusula contratual defeituosa, mantendo o contrato e seus efeitos ativos, mantendo a dívida de 3.000 ducados. Sem mais. Agradeço pela consideração e pelo voto. E, tendo em vista que um dos nossos desembargadores, infelizmente, não pôde, na verdade, dois, né? Perdemos 2 desembargadores, doutor William e doutor Adenilson, mas o doutor Adenilson mandou o voto dele, então eu vou ler o voto dele para que todos vocês tenham, então, ciência em relação ao voto. A história passada trata-se de uma execução de um contrato que foi feito pelo senhor Antônio e pelo senhor Shylock, que foi realizado devido a um empréstimo no valor de 3.000 ducados. Shylock é um agiota judeu que emprestou ao seu rival, cristão Antônio, colocando no contrato como fiança uma libra de carne de Antônio, se caso não trouxesse o valor emprestado. O senhor Antônio contava com a volta de seus navios para honrar com o pagamento que lhe foi emprestado. Porém, houve um equívoco, onde na volta de viagem, Antônio foi surpreendido com a má notícia de que seu navio tinha naufragado. Por esse motivo, a dívida não foi paga. O Sr. Shylock procura então o Tribunal de Veneza para requerer o que foi proposto no contrato, ou seja, uma libra de seu corpo. Vendo que foi um contrato firmado em cartório entre acordo das duas partes, e o Sr. Antônio, sabendo da possibilidade de não voltar seu navio, ele mesmo assim firmou o contrato com testemunhas. Concluo que o contrato será mantido, e o Sr. Antônio terá que retirar uma libra de sua carne como pagamento, honrando assim o que em cartório lhe foi assinado e concordado pelo mesmo. Nesse caso, o pedido do Sr. Shylock será aceito, receberá seu pagamento uma libra de carne do corpo do Sr. Antônio. Dessa forma, concluímos que, por 3 votos, deverá ser cumprido, perdendo seus efeitos. Contudo, também devemos levar em consideração que o Sr. Antônio deverá fazer o pagamento dos 3.000 ducados, conforme deliberado por 2 dos desembargadores, a fim de que seja, então, honrado o pagamento dessa dívida. É como concluímos o nosso tribunal. Meus parabéns, pessoal. Meus parabéns. Senhor Antônio, eu vou enviar o meu Pix via WhatsApp, tá? Show de bola, agora, pessoal. Agora quiserem... com a Ana Flávia. Ana Flávia? Ela que vai fazer o pagamento? Ela que é o seu Antônio. Coitado dela. Professor, eu até brinquei com ela, Ana Flávia. Acho que ela só pega pedreiro. E os meus 20 e tal. 20% aí. O ano passado, a Ana Flávia, eu fiz umas indagações para ela ficou até nervosa, não sei o quê. Eu falei, pronto, perdi uma amiga, mas agora conquistei ela novamente. O desembargador foi cruel, né?
Toda vez que eu vou falar, alguém me interrompe, aí não dá, né? Viu? Pessoal, quem tiver com a câmera aberta, pode abrir, por favor, para a gente poder fazer o registro. Não, vamos abrir todo mundo. Quem puder aí, vamos abrir para a gente poder fazer o registro. Roubei uma roupa aqui do meu pai, professor. Eu vim aqui tomar banho, esqueci até da roupa. Não, e eu coloquei, né, a gravata, coloquei o blazer e esqueci de ligar a câmera, pessoal. Não, eu achei que você não tinha possibilidade de abrir câmera, eu nem interrompi antes. Falei, vou deixar ele fazer o voto dele. Desculpa, pessoal. Ele estava no banho. Melhor do que dirigindo, né? Porque nós já tivemos defesa aí de recurso de advogado que estava dirigindo. Exato. Hoje tivemos uma coisa, hein, professor? Hoje tivemos um TI que fez, né? Imagina ele fazendo. Acho que ele tá louco, coitado do César, tá na auditoria lá. Imagina, César, você faz de auditoria lá e faz o que você fez, né? Nossa, tá cabeça mil. Acabou hoje, graças a Deus. Graças a Deus, né, César? Deu tudo certo. Professor, pessoal, agradeço. Oi. Eu queria fazer só um parênteses mais uma vez aí, referente ao livro, né? Quando eu recebi o livro e fui fazer a leitura, né? Achei o livro extremamente interessante e, além de interessante, extremamente inteligente, né? Para nós, alunos do curso de Direito. E, mais uma vez, parabenizá-lo aí pela dinâmica que vai fazendo com que a gente reflita muito, né? Fazendo o link das aulas com um caso prático, por exemplo, como esse, e como sempre, os nossos colegas aí. Queria parabenizar o pastor Tony, é isso mesmo, né? Pastor Tony, brilhante apresentação. O Fabrício calminho na defesa, vem aqui, só jogando ali, muito bacana. Parabenizar todo mundo aí, viu, pessoal? Nota 10, é muito bacana ser parceiro de vocês aí nessa nossa primeira turma aí do Unopar. E também dando boas-vindas aí à segunda turma, que eu acredito que esteja, não sei se está nos assistindo agora, né? Não sei. Ah, sim. Está com a gente aí. Tem alguns assistindo. Maravilha. Bom, pessoal, agradecer a todos vocês. Fazer aqui, eu acho que uma coisa que eu fiz ontem que seria interessante fazer hoje com vocês também, né? Que ontem foi a vez dos calouros e agora por isso que eu pedi para eles assistirem um de vocês também. Na verdade, quarta-feira, né? Hoje já é sexta. Algumas colocações, por exemplo, como eu disse, as intervenções do pastor Tony fazem parte do jogo. Essa é uma das técnicas, né? Quando você quer desestabilizar a outra parte, e muitas vezes você consegue, pessoal. Uma coisa que vocês precisam, né? Com o tempo, a técnica vocês vão aprender, e aí sim faz jus o pela ordem utilizado pelo pastor Tony, é o quê? Quando o advogado está testemunhando. Então, o advogado ele quer fazer, igual estava sendo feita a pergunta para as testemunhas. Então, o senhor que conhece o Shylock, ele era uma pessoa de personalidade difícil e tal. Quem que está testemunhando nesse caso? É a testemunha ou o advogado? Porque a testemunha ela fica acuada, a testemunha só cabe a ela dizer sim ou não. Então, quando o advogado está utilizando essa técnica, pessoal, vocês têm que ser extremamente agressivos e ir para cima do outro advogado. Excelência, pela ordem, quem está testemunhando é o advogado. E aí o advogado ele tem que se recompor, o advogado ele tem que reestruturar a pergunta dele, e isso com certeza quebra a linha de raciocínio. Então, parabenizar aí ao pastor Tony, não sei se foi proposital, mas se o foi, é uma das técnicas utilizadas sim, e acabou sendo ferido pelo próprio veneno quando alguém abriu o áudio e ele se perdeu na argumentação. Mas, assim, em relação à atuação de vocês, eu acredito que seja esse que eu gostaria mais de destacar. O tempo, eu acho que é uma outra coisa que vocês também precisam ficar atentos, utilizar, explorar mais o tempo de vocês. Nesse ponto, é uma crítica construtiva em relação à equipe do pastor Tony. Eu sei que na ansiedade de passar aquilo que o senhor tinha, o senhor acabou lendo de forma muito rápida aquilo que o senhor tinha para poder passar. Então, eu acho que pode ter um pouco mais de emoção. Pausas, que são pausas, aquelas pausas que todo mundo fica esperando. E agora? O que ele vai falar? Qual vai ser a próxima fala dele agora? Então, eu acredito que isso possa construir na sua fala.
E em relação ao Fabrício, utilizou muito bem, veio trazendo vários argumentos. Isso, para um corpo de jurados que não conhece a legislação, ter uma sobrecarga tão grande, eles ficam assim, pelo jeito, realmente o que está sendo falado ali não pode acontecer não, porque o advogado está falando de tanta lei ali que está sendo descumprida, então é também um ponto, né, uma característica muito interessante a ser utilizada na fala de vocês. Em relação aos desembargadores, né, a atuação dos desembargadores, esses de forma irretocável, não tenho o que acrescentar na fala de vocês, vocês fizeram um breve relatório, vocês trouxeram fundamentação e, por fim, trouxeram o voto de vocês. Acredito que é isso que precisa ser feito. Pensem sempre, no próximo semestre teremos outro clássico, em vocês irem passando por todas as etapas, né? Quem foi desembargador agora tentar ser da acusação ou da defesa, enfim, mudarem os papéis para que vocês possam ter essa diversificação e aí sentir, né? O que é melhor, Gustavo, ser promotor ou desembargador? Professor, os dois são muito legais, mas o trabalho maior foi o promotor, sem dúvida. Muito bom. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação? Mas o desembargador ganha mais que o promotor, viu? Tem esse detalhe. Mais alguém, pessoal? Alguma colocação? Professor Ana Professor, Flávia. opa, pode Oi, falar. Ana Flávia. Pode falar. Não, só que é bom diversificar as equipes, que a gente conhece os colegas, acho que é importante e foi bom trabalhar com pessoas diferentes. Fabrício? O professor Ana Flávia até já colocou muito, eu gostei muito, né? Da vez passada eu trabalhei com o César, coincidentemente trabalhei com o César novamente, é uma pessoa ímpar, tanto o Arão, a Tamires, me ajudou, a Ana Flávia, me ajudou, era um grupo muito restrito, mas que realmente trabalhou muito, né? E todos têm os afazeres, eu falei, não, pode deixar que nessa parte eu vou tentar, até porque o senhor está travado? Não, está funcionando, pode falar. A tela sua está travada. Até porque, né, no semestre, no ano passado, eu fiz o júri um dia que eu acho muito legal, que eu acho que essas argumentações é bem proveniente. E essas entradas do pastor Tony é comum, até mandaram aqui no privado, Fabrício, você não perdeu paciência? Eu falei, não, vou perder paciência, que jeito? Não tem nem como, é o dever dele. Mas quero agradecer novamente ao professor, que isso é muito bom para a gente, isso aí faz porque a gente, quer queira, quer não, muitas coisas, por incrível que pareça, por uma petição dessa aí, uma petição de acusação, o tanto de lei que a gente começou a rever, uma coisa, né, simples que a gente, o que o professor Sérgio sempre fala, né, o professor Sérgio Salvador, falou, você tem que ter realmente as leis debaixo do braço, e isso a gente faz. Dessa vez eu consegui fazer. Da vez passada a gente estava meio cru, quer dizer, eu na minha parte, né, a gente veio num copia e cola, mas dessa vez eu acho que a gente fez um trabalho bem legal. Obrigado a todos aí. Tem muito fruto, senhor. Queria só fazer um convite aqui, uma provocação, na verdade, não sei nem se ela vai aceitar ou não, mas, Elaine, você que faz parte dos calouros, né, vou colocar você como representante dos calouros, vendo a atuação dos veteranos, qual que está sendo a sua impressão em relação à atividade, já que para vocês foi a primeira, e agora deles já é a segunda, como o próprio Fabrício disse aí, eles já têm um pouco mais de bagagem. O que você achou? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Eles têm bem mais base que a gente, eu senti. Eles conseguiram argumentar usando bastante lei, né? A gente foi mais cru, né? Vamos dizer assim. Eles colocaram bastante informação para a gente também. Eu achei bem legal, bastante coisa que eles colocaram que eu me perdi, né? Quando eu li. Mas eles colocaram coisas que... muito embasamento. Então, eu achei muito mais forte, né? Mais conceituado, mais, assim...
tinha mais base do que o nosso. Não que o nosso foi ruim, não, tá? Porque a gente até se caracterizou. Sim. Vestimos, inclusive, o nosso Shylock, que foi um espetáculo, assim, já tem A até Pórcia concurso. virou advogada. A Pórcia, que fui eu, defesa, quem é que foi a defesa aí? O Fabrício. O Fabrício. Então, o Fabrício que é o filho da Dona Rosarinha, né? Isso mesmo. Aqui, ela tá aqui atrás, ó. Olha ali pra você ver o quadro dela. Eu conheço a Dona Rosarinha. Olha lá ela ali, ó. Olha o quadro dela. Eu conheço ela. E então eu gostei demais. Eu achei o Fabrício realmente assim, ele foi para um caminho. Ele foi para um caminho sensacional e é um caminho que eu admiro, assim, né? A ponderância, aquela calma, aquela tranquilidade, né? Um passo atrás do outro. Então eu gostei bastante. Vocês estão de parabéns, viu? Espero que um dia a gente possa trocar, fazer umas equipes assim, trocadas, sabe? Um tanto daí, um tanto daqui. Quem sabe? Ia ficar legal. Vamos fazer. Vamos elaborar algo nesse sentido, sim. Muito obrigado, viu, Helene, pela sua participação. Christian, pode falar também. Outro calouro, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Bem, e você? Tá saindo áudio? Tá, sim. Estamos te ouvindo. Joia. Eu sou muito modesta, né? Porque ela achou o nosso trabalho mesmo. Porque nós caracterizamos e a proposta nossa é que estavam usando as leis atuais e nós estávamos com o pensamento voltado na arte teatral, mesmo porque nós estamos falando de e pelo que eu, pelo menos, eu vi aí um drama, um suspense, alguma coisa assim digna do Netflix, né? Foi muito bacana. Eu gostei. Eu, francamente, gostei. Agora, sobre, com todo respeito, é lógico, esse embate, esse enfrentamento, acho que nós somos o primeiro ano, né? A primeira turma. Primeiro ano. Primeiro ano. A sede do primeiro ano é enfrentar o segundo. Essa é a verdade, né? Não vamos esconder isso, mesmo porque a gente tem que tentar enfrentar quem está melhor preparado. E eu espero que nas próximas aí a gente possa ter esse, amistosamente, é lógico, né? Esse confronto e esse aprendizado, que nós estamos aqui sentados para aprender. Deixo aqui um parabéns para todo mundo. Francamente, eu gostei de cada fala. Nós acompanhamos fala por fala. E por nós termos feito o teatro antes de vocês, a gente tinha uma outra visão. Se vocês tivessem apresentado hoje e a gente apresentado amanhã, vocês também teriam uma outra visão. Estamos aqui para aprender e eu agradeço muito essa oportunidade. Parabéns a todos, viu? Obrigado, Christian, pelas suas palavras. Pessoal, como aula, é a nossa última participação no semestre. Agora todos nós iremos entrar aí na reta final das nossas provas, né? Desejo a todos vocês aí um excelente final de semestre. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos nesse semestre, né? Nem sempre conseguindo ter, né, a melhor desenvoltura, falo da minha parte, mas sempre trabalhando para que possa trazer o melhor conteúdo para vocês. Obrigado pelo empenho de vocês, pela dedicação. Desejo muito sucesso, um bom descanso e merecido descanso nessas férias e nos vemos em agosto, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês. Boas férias para todos. Abraço, professor. Parabéns a todos aí, viu? Parabéns a todos. César, parabéns, filho. Deu certo a auditoria? Cortou o áudio para mim. O que você falou, Fabrício? Não, dá os parabéns ao César, auditoria, coitado. Quer não falar, né? Nossa, deu tá certo. Na correria lá. Agora ele já... Gente, fica já com foi Deus. Descansar. Professor, boa noite a todos. Bom descanso aí. Boa noite a todos. Boa noite.